Aos poucos, os gestores públicos autorizam e avançam com as fases de flexibilização e a discussão para a retomada das aulas também ganha cada vez mais corpo, tanto que a preocupação de pais e dos profissionais envolvidos é evidente. E o Sinep, Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, encomendou um protocolo baseado em orientações das autoridades sanitárias para o retorno das aulas na rede particular de ensino. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor do sindicato, o professor Jorge Tadeu Coelho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Esse protocolo já está pronto? As escolas já estão readequadas para o recebimento dos alunos ou ainda tem muito chão, muito o que fazer ainda pela frente? Jefferson e Fernando, ainda temos coisas para fazer, mas é importante a gente falar que as escolas estão num movimento muito forte de adequar a sua estrutura, de construir procedimentos internos, de treinar pessoal, para estarem prontas para quando essa autorização vier das secretarias de saúde, né, municipal, estadual. Então, o movimento é grande nas escolas, porque são muitas coisas. A gente está falando de um assunto de muita responsabilidade, que é a segurança, a saúde das pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, dos familiares que estão em casa. Então, é um trabalho muito intenso para a gente chegar nesse nível de poder receber. Pois é, o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, encomendou esse protocolo para o retorno das aulas na rede particular de ensino. Agora, trocando figurinhas com a gestão pública, porque para a rede pública de ensino também está sendo elaborado um protocolo semelhante. São protocolos que vão ali ter muitos pontos em comum ou é algo de fato específico para a rede particular, Jorge? Jefferson, eu estou falando aqui, sou gestor da rede particular. Você sabe que o sistema de ensino ele se divide em duas partes, no tocante à forma de financiamento das instituições de ensino. Então, a gente tem a rede pública e a rede privada, né? Nós estamos falando aqui agora da rede privada. Claro que quando a gente pega os protocolos, e aí protocolos de norte a sul, protocolo de São Paulo, protocolo de outros estados, protocolos diversos da Bahia, protocolos que encomendamos a médicos, protocolos que encomendamos a epidemiologistas e professores da universidade. Então, são muitas orientações, mas elas têm base muito comum, né? Tem muitos procedimentos que são comuns. Eu não posso te falar das medidas que a rede pública está adotando, mas aproveito aqui para dizer também que da nossa preocupação com a rede pública também, porque as crianças estão fora da escola, né, Jefferson? Então, é um risco muito grande as crianças estarem fora da escola, seja de qualquer classe social que elas pertençam, porque senão elas vão para aquelas com menos possibilidades, vão para sinaleira, estão expostas na rua, etc. Então, a rede pública também precisa avançar nessas questões, mas eu não tenho informação para lhe dizer. Posso dizer que a rede particular está fazendo coisas muito interessantes, né? Por exemplo, nós estamos planejados para funcionar com um número reduzido de alunos, né? Praticamente a metade a cada dia. Então, nós, nos protocolos e nos procedimentos internos, estamos construindo uma outra forma de funcionamento da escola, onde os alunos serão divididos em duas metades e uma metade participa presencialmente um dia e a outra metade vai no dia seguinte. A metade que ficou em casa, Jefferson, ela vai acompanhar via remoto por algum sistema de transmissão, né? Então, as escolas estão se
se adequando, instalando equipamentos, instalando câmeras para poder fazer isso, instalando mais pias em diversos lugares no interior, nos pátios da escola, para que as crianças possam, além da máscara, estar regularmente lavando as mãos, porque isso é um dos itens mais importantes que os epidemiologistas recomendam, né? E tem uma outra medida também muito interessante que pode ser adotada pelo público ou pelo privado, que é organizar a escola de modo que cada turma não interaja nos recreios com outras turmas. Por que isso é importante? Porque a gente vai reduzindo cada vez mais, apesar da convivência coletiva, das crianças se verem, mandar um legal para o outro, trocar um olhar e tal, mas as turmas conviverão exclusivamente entre si, apesar de, né, como eu falei, desse grande encontro no interior da escola, mas se a gente faz esse isolamento de turma por turma, que é uma indicação de pesquisadores, a gente consegue isolar qualquer caso que apareça numa turma. E aí você não precisa aplicar testes na escola inteira, que seria um item muito caro, seja para o público ou seja para o privado, né? Então, explicando um pouco melhor, digamos que a terceira série chegou para ter aula, ela vai conviver entre si, aqueles colegas daquela turma. Ela não vai conviver no recreio com colegas da quarta série, da quinta série, da sexta série. Ela vai conviver entre si e com os seus professores, né? De modo que, veja, nós estamos falando de reduções das relações para tentar levar ao mínimo possível o risco de transmissão, que hoje em dia já existem estudos que dizem que a transmissão, por exemplo, por crianças pequenas é muito baixo, né? Mas qualquer percentual de risco, quando a gente está pensando em familiares que estão em casa, precisamos ter esse cuidado de usar todas as medidas que sejam indicadas pelos especialistas, né? Jorge, há um embate entre escolas da rede privada e governos em outras partes do país, a exemplo de São Paulo. Há, inclusive, uma perspectiva, uma possibilidade de judicialização das escolas da rede privada, tentando retomar as aulas, mesmo com os protocolos da cidade de São Paulo, do governo de São Paulo, indicando o contrário. Como é que tem sido o diálogo das escolas da rede privada aqui da Bahia com a Prefeitura de Salvador, no caso da capital, e com o governo do estado? Existe a possibilidade de tensionamento nessas relações? De forma alguma, Fernando. Nós, aqui no estado, através do Cinep, entidade que eu estou aqui representando, temos tido uma relação muito boa com a Prefeitura, com o governo do estado. Estamos aguardando as orientações dos nossos gestores, especialmente porque eles é quem têm o acesso oficial às secretarias de saúde, que são as autoridades que indicarão se estamos no momento adequado ou não do retorno, né? Então nós precisamos confiar, né, todos nós, sociedade, e nós do Cinep confiamos nas nossas autoridades para que elas tenham essa sensibilidade de passar para a sociedade um instante que os especialistas da área de saúde nas secretarias indiquem isso, né? Não é um momento, não é uma situação confortável para ninguém, Fernando, porque pense, do lado de lá dessa questão também, a gente tem empregos de professores, né, que precisam ser preservados. As escolas estão trabalhando remotamente, isso de uma certa forma tem uma certa precariedade, porque precariedade talvez seja um termo forte, mas a educação plena, ela se faz presencial, a educação
brasileira, ela é presencial. É presencial que o homeschooling não é autorizado no Brasil, né? Então nós precisamos voltar. Acredito que todos estão interessados em voltar, né? Agora, evidentemente que voltar com segurança. E quem vai nos dar essa segurança? Nós entendemos que são as nossas duas secretarias de saúde, a municipal e a estadual, né? Então, estamos trabalhando em consonância, ouvindo, participando de todas as reuniões que somos convocados a participar, para tentar trocar ideias, ouvir ideias enfim, e aperfeiçoando esse novo cotidiano que estamos tentando construir. Jorge, essas mudanças todas que são esperadas para o novo convívio escolar devem ocorrer tanto no nível comportamental quanto estrutural, não é? Como, por exemplo, instalação de novos espaços, novos pontos de higienização. Como é que você avalia a capacidade de bala na agulha das escolas para novos investimentos, sabendo que muitas escolas tiveram uma redução de receitas, não é? São pressionadas a diminuir o valor das mensalidades, perderam alunos. Qual o grau de dificuldade financeira hoje das escolas para investimentos voltados a essa readequação ao novo normal? Jefferson, eu lhe agradeço muito essa pergunta, porque muitas vezes a gente não trata da escola como se fosse uma entidade a ser preservada e protegida pela sociedade, né? Muitas vezes a gente fala dessa relação como algo de lados opostos. A escola privada, ela realmente está no momento com exigência de grandes investimentos, e nós passamos esses 5 meses com redução de receita. Os custos são basicamente os mesmos, o que muda muito pouco é água, luz, telefone, material de limpeza, alguns pequenos itens que somam mais ou menos uns 10%, quer dizer, os descontos foram altos, né? Por quê? Porque a sociedade entendeu, né? Tá no imaginário das pessoas, que trabalhar remotamente é mais barato, né? Isso só é verdadeiro quando a gente está falando de educação à distância, porque tem toda uma construção de um modo padrão e que é vendido para muito mais alunos, que tem escala. Não é o nosso caso. As escolas praticaram educação remota. O que é isso? É a mesma sala de aula, só que cruzando um monitor, tentando chegar lá do outro lado, de uma forma a atender os alunos nesse momento. Você tem toda a razão. Assim, o momento é difícil, é um momento que está exigindo investimentos caros, né? De itens que vão de pia a compra de material de imunização, muitas coisas que vamos... Pagamento desses protocolos aos profissionais que estão fazendo, as consultorias que estão nos atendendo. É um momento que as escolas estão fazendo um esforço muito grande, porque precisam voltar. Primeiro, porque nós acreditamos que a educação se faz na interação. Educação é ser humano junto. Tem coisas que a gente só aprende estando junto. A gente só muda hábitos, como você falou perfeitamente. A gente só muda hábitos convivendo com o outro. Não é aprendendo uma frase no livro que a gente vai mudar um hábito. Então a gente precisa estar juntos, né? É por isso que é tão importante esse momento. A gente não pode chegar agora e começar a se acostumar com o modo precário de funcionar, né? Em casa, receosos demais. A gente precisa, da mesma dificuldade que tivemos de entrar na quarentena, está na hora da gente ir tirando um pouco de força do que ainda temos, desse estresse que sofremos durante esse tempo todo, para a gente começar a reorganizar o cotidiano de nossas vidas e da escola em particular, que é o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando com o Jorge Tadeu Coelho, que é diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, o Sinep Bahia. Jorge, com relação
ao acompanhamento pedagógico e o eventual prejuízo desse período em que os estudantes estão fora das salas de aula física, salas físicas de aula. Como evitar que haja um prejuízo ainda maior para esses estudantes, em especial aqueles que estão na reta final, já na fase de conclusão do ensino médio, para prestar o Enem e entrar numa universidade? Então, na rede privada de ensino, logo no mês de março, nós começamos a funcionar, Fernando. Isso significa dizer que o cumprimento do calendário seguiu, né? Como tivemos alguma perda de tempo de alguns dias, da necessidade de adaptação, etc. e tal, nós imaginamos que um pouco do calendário letivo do ano de 2020 invada o ano de 2021. Ou seja, o ano letivo de 2020 provavelmente ele vai acabar lá no mês de janeiro de 2021. Mas não há prejuízo algum, né? O Conselho Nacional de Educação autorizou que esses ajustes sejam feitos. Houve aprovação, né, da lei que permite que as escolas peguem a carga horária. Os 200 dias letivos podem ser mexidos como dias, mas têm que ser cumpridos como horas. O que significa dizer que as escolas poderão aumentar a carga horária de um dia ou outro para ajustar a obrigação da quantidade de horas letivas no ano. Mas tem uma coisa importantíssima na sua pergunta, que talvez muitas pessoas passem sem perceber, e a aprendizagem desses meninos, desses jovens, como é que foi? Eles estão aptos a retornar de um jeito que tenham tido proficiência nos aprendizados que fizeram em casa? E aí eu vou te responder dizendo que as escolas, mais uma vez privadas, né, porque é o que eu posso responder aqui, elas estão se organizando para que neste retorno todos os alunos passem por um diagnóstico para nós sabermos como foram as aprendizagens desenvolvidas por cada um desses alunos em casa, né? Uma vez que eles estavam sendo mais acompanhados pelos pais do que pela escola, né? A escola estava mediando essa relação, orientando os pais, enviando materiais, dando aulas, mas as mães foram fundamentais nesse acompanhamento. Então, neste retorno, é preciso que nós façamos um diagnóstico com os alunos para verificar se entre o que se esperava deles e o que eles atingiram, se isso foi conseguido, né? Se não foi, as escolas vão ter que organizar certos momentos para atender a esse gap de aprendizagem que possa ter ocorrido por conta da educação ter ficado remota, sem que tenha sido responsabilidade das escolas, mas esse é o nosso papel. Então nós lideraremos esse processo de fazer os diagnósticos e buscar o cumprimento desses conteúdos do currículo. Jorge, existe uma causa que o Sinep abraçou, que é defender a volta das aulas também da educação infantil. Foi batizada até de SOS, Escolas de Educação Infantil. E a gente sabe que existe uma possibilidade de essa educação infantil não voltar de forma presencial este ano, como até já sinalizou o prefeito Assemineto. Como é que está essa interlocução das escolas particulares com, por exemplo, a prefeitura para ter o apoio necessário para a volta das aulas da educação infantil, volta de forma presencial, e sabendo que um dos grandes motivos que conspiram, digamos assim, contra essa volta é a possível falta de segurança para as crianças? Jefferson, o nosso prefeito fez essa declaração, eu considero por excesso de zelo, né? Mas
existem estudos que indicam que a transmissibilidade por conta de crianças pequenas é muito menor. O risco de uma criança pequena levar ou trazer o vírus é baixíssimo, é da ordem de 1%. Mas nós temos no nossa cabeça, no nosso imaginário, que a criança pequena é mais frágil, né? Que a criança pequena vai interagir mais, vai ficar pegando em qualquer coisa, né? Então, eu creio que isso deu origem, margem a esse temor. Mas eu quero lembrar aqui que eu falei dessa separação das turmas, de modo que as crianças convivam apenas diretamente, com a possibilidade de pegar no outro, apenas com sua turma, né? É claro que os professores, os funcionários, o uso de máscara e tal vão reduzir bastante isso, mas a educação infantil transmite muito pouco, né? Bom, o que é que acontece com a educação infantil? A educação infantil, Jefferson, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, aqui no Brasil, né? Então, nós, como sociedade, conseguimos que a educação infantil seja obrigatória com menor idade, lutamos, né, com menor idade do que isso, mas não é uma obrigação legal, mas a sociedade foi entendendo que as crianças estão melhor protegidas e acompanhadas no ambiente de uma escola, né? Mas como ela não é obrigatória, e as pessoas estão vivendo esse momento de muito receio, nós estamos cansados, com medo de muitas coisas, então muita gente pensou, vou tirar o meu filho da escola só quando aparecer a vacina, deixo para matricular para o ano, né? Esse raciocínio, ele é muito prejudicial à criança e à infância, né? Porque nós precisamos cuidar e preservar que essas crianças estejam com profissionais acompanhando elas, né? E aí eu novamente falo aqui pensando na educação infantil de escolas privadas ou públicas. As crianças estão mais protegidas e asseguradas se estiverem na escola e convivendo com os seus pares. Bom, se esse temor infundado, né, já que as pesquisas, baseado aqui a minha fala em pesquisas que li, se ele permanece, o que é que vai acontecer? A gente tem uma saída grande da educação infantil, as professoras da educação infantil ficam perdendo seus empregos num momento como esse, que só retornariam quando voltar a segurança total com a existência de uma vacina, né? Entenda, isso não é possível. Isso é o mundo perfeito, ideal. Mas nós precisamos reduzir ao máximo o risco, mas precisamos voltar a conviver e enfrentar a realidade. Certamente, desafios grandes ainda pela frente. Boa sorte para você no enfrentamento dessas questões. Jorge, muito obrigado também, diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, professor Jorge Tadeu Coelho, pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez e bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas coisas também. Bom dia de trabalho para vocês. Tá, muito obrigado. Mais uma entrevista que você acompanha na íntegra, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h49 na Tarde FM.